Olá, estamos no ar com Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Nós vamos falar sobre fora, mas muito também sobre dentro de casa, sobre arquitetura. Hoje o programa tá bárbaro, sobre arte dentro da arquitetura. Enfim, eu tô com um time aqui ao meu lado, que é o Cristiano Kunze, a Natália Cantergiani, a Andressa Cantergiani e o Eduardo Saorin. São dois casais nessa ordem que eu apresentei, as meninas são irmãs, antes que vocês fiquem pensando, é assim mesmo, são dois casais, elas são irmãs. A única que não é arquiteta é a Andressa, que é artista da família. E nós vamos começar conversando com o Cristiano e a Natália a respeito de umas premiações que vocês ganharam, assim, rapidamente, aqui no primeiro bloco, para a gente dizer que viemos, são jovens arquitetos, eu conheço eles há muito tempo. Eles têm um trabalho incrível, constroem no centro da cidade, ajudam a fazer a cara da Porto Alegre contemporânea, junto com a nossa arquitetura eclética, perto do Guaíba, perto da Orla, que está todo mundo visitando, curtindo Porto Alegre. Agora, estou tão feliz que a gente está orgulhoso da nossa cidade, orgulhosa da nossa cidade, né? Boa tarde, gente. Boa tarde, Leone. Boa tarde. E me conta desses prêmios. Pois, esse ano a gente foi surpreendido com uma premiação do SAERGS, do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul. Tinha várias categorias, né, em que uma curadoria do próprio sindicato indica escritórios e para que depois os profissionais votem, né, e escolham então os arquitetos e urbanistas do ano. E o nosso escritório, Cantergiani Kunze, foi premiado, então, com essa... Cantergiani Kunze, então, isso. É o arquiteto do ano 2018. Isso, no setor privado. Setor privado, chiquérrimo, adoro. Super merecido. Você já tem uma história, né, de... Esse prêmio, obviamente, é pela história de vocês, né, pela obra completa, né, não é por uma obra ou é por uma obra. Não, é uma premiação para o escritório, pelo conjunto da obra. Pelo conjunto da obra. Muito bem. Dona Andressa, a senhora artista, invadiu o edifício Península, a arquitetura do escritório Cristiano Kunze. A Andressa invadiu, se instalou-se lá, fez coisas incríveis, uma galeria que levou o nome do prédio, né? Sim, foi uma homenagem ao prédio e ela começou um pouco de como a arquitetura instigava, né? E é uma coisa que eu aprendi também com outros espaços, né? Porque a Península, ela começou com o intuito de uma galeria comercial e ela acabou virando um espaço de projetos, que a gente chama, né? Que é esse espaço que é voltado mais para pesquisa, para artistas mais independentes, que não são vinculados a outras galerias comerciais e há muito projetos ligados a editais, né? A gente ganhou uma série de prêmios, agora a gente vai realizar o último projeto, que a gente não está mais lá, né, no térreo da Galeria Península, como a Nath estava te falando antes. Com a construção do Condessa, eu acabei levando os projetos para minha casa, né, dentro do edifício Condessa, com a Bronze Residência, né, que aí tem essa configuração também, não tanto de galeria aberta, mas de casa, né, de residência. Certo. Um dos projetos que a gente começou na Galeria Península eram as residências artísticas, né, onde a gente recebia artistas para desenvolver projetos, exposições e pesquisas, e que foram para Bronze. E agora a gente fecha com uma obra linda da Lúcia Có, que é uma artista gaúcha que vive em São Paulo, que ela vai cobrir o edifício, né, na fachada, vai ser uma obra pública com cortinas translúcidas. Então maravilhoso. Vai ser lindo. Daqui a pouco a gente vai mostrar o edifício e o Eduardo Saorin, que está escondidinho ali no canto, ele estava louco para fugir daqui, a gente não deixou. Quase na saída aqui. Tá quase na ponta do sofá ali, louco para fugir. Tu trabalhaste na parte de interiores. Sim, do edifício Condessa. No Condessa. Eu fiz o trabalho de interiores do apartamento do 301, né? E foi batendo uma bola junto com os arquitetos, o Cantergiani Kunze, aí para, enfim, transformar o edifício no 301 e também junto com a Andressa ali no projeto da Bronze. Às vezes a gente, por estar sempre junto, acaba trabalhando colaborando nos junto trabalhos, também, tanto né? lá Já na que a época gente da tá Península aqui, até na época da Bronze.
Certo. É bom trabalhar em família, né, gente? Vocês não acham? Sim, o Edu tem um trabalho com museografia que é Sim, bem consistente, além da família, né? Bernal né? também. Bernal. Isso, a gente O cara é tímido, mas ele trabalha muito não, a bem. gente vem trabalhando com arquitetura de interiores e cenografia e muito com expografia também, tipo, os projetos das Bienais do Mercosul, Santander Cultural, Margues. Clear. Não é? Exatamente. Então, sempre tenta cobrir toda essa área da arquitetura efêmera. 360 graus na arquitetura Tem efêmera. que ser, né, os arquitetos. E o apartamento deles, o Edu trabalhou bastante com compensado multilaminado, que eu acho que é um material que tu usa bastante nas tuas Na cenografia obras, né? também. Eu acho que como arquiteto a gente acaba tendo uma linguagem, né? É como se fosse uma gramática, né? Então, alguns materiais acabam sendo incorporados na Sim, tu desenvolve o teu vocabulário, né? A gente lembra bem daquela nessa criação. Bienal que tinha uns volumes, uns bancos de compensado que ficavam ali no Cais do Porto e tal. Foram todos trabalhos Bah, do Edu, viu só? A própria Casa M daquela Bienal, qual foi? Não lembro qual foi. Na oitava Bienal, que teve uma casa na Fernando Machado ali, que era uma casa antiga, que era a sede da Bienal, também foi projeto deles. Olha só, a gente tem tanto assunto hoje, nós vamos precisar de 2 programas, vai ser uma loucura. Mas, gente, eu queria lembrar que eu estou aqui a postos com o tablet da TV e a gente tem o WhatsApp aberto para você fazer perguntas, comentários, mandar oi para os entrevistados, enfim, fique à vontade. Eu vou dizer o número agora, 51, está ali na tela, mas eu vou repetir, 99815 9990. Porque a gente quer fazer um programa inclusivo, né? Quem não nos vê, mas só nos ouve, a gente quer falar com esse pessoal também. Eu tenho uma amiga que espero que ela esteja nos assistindo, que ela é incrível, ela gosta de arte, de arquitetura, nos visitou lá na Casa Cor e ela não vê, mas ela vê melhor do que muita gente que enxerga. É interessante isso, muito legal. Mas, gente, a gente vai conversar sobre as criações de vocês, como a gente já começou o nosso assunto aqui, mas também eu acho que é legal a gente falar de vocês inseridos na cidade, né, no centro da cidade. Porque quando vocês começaram a trabalhar e se instalaram no centro, o centro da cidade era meio relegado a segundo plano, né, não tinha essa efervescência que agora, recentemente, né, com a revitalização do Cais do Porto, a Orla Maciço Clear, tudo isso, veio à tona um desejo reprimido, acho que de todo porto-alegrense, de conviver com Guaíba, de ver o Guaíba, de circular por ali, né, de curtir a cidade mesmo, que Porto Alegre é bonita, vocês não acham? Bom, nós somos moradores do centro. Eu moro no centro desde o final de 93, então... não sou porto-alegrense, mas moro aqui desde os 5 anos. Você nasceste onde? Eu nasci em Vacaria. Oi, Vacaria! Olha só! Quem nasceu em Vacaria é? Vacariano. Vacariano. Tu não provoca. Eu achei que era... Já começa a sair verso e tal. Mas, enfim, eu moro em Porto Alegre desde os 5 anos e sempre tive uma relação com o centro, porque a minha avó morava na Marechal Floriano, quase com a Duque. Então, quando eu estava com a minha avó, a minha pracinha, minhas fotos de criança em pracinha eram na Praça da Matriz e tal. Ai, que maravilha. Então, ia com meu avô no mercado público, meu avô tinha os amigos dele que até pouco, sei lá, 10 anos atrás eu ainda encontrava lá o senhor que atendia meu avô na banca do mercado público. Legal. Então a gente sempre a gente tem uma relação com o centro, a Natália e a Andressa são caxienses, mas vieram morar no centro também. E durante todo o nosso período da faculdade a gente focou muito em estudar o centro. A Natália pode falar, mas ela fez o trabalho final de graduação dela e o mestrado sobre a área residencial do centro. E nesse período foi quando a gente começou a estudar os potenciais para se construir no centro, em terrenos pequenos, em terrenos que o mercado imobiliário não olhava. Né? O centro é um lugar da cidade que é extremamente privilegiado, né? Onde a cidade nasceu, então é um local cheio de história e a paisagem é
é muito rica, né? É uma ponta, assim, é uma pequena península, até daí que veio E daí veio o nome do prédio. E que é circundada por águas e que teve assim uma transformação urbana muito violenta, né, muito rápida, né, se a gente for pensar no curto espaço de tempo que é da cidade Porto Alegre antiga até hoje. Né? Então é um lugar que nos interessou muito em termos de Instigou pesquisa. Vocês. Né? E a gente sempre viu a cidade então vivenciando com o escritório lá, com a faculdade por perto, com os trabalhos ainda acadêmicos, né, e depois de formado. A gente viu essa transformação acontecendo e se sentia muito curioso por entender por que não existiam edifícios novos, né, construídos no centro, né? Porque existiam alguns poucos espaços vazios, né? E por que também não se aproveitavam os vazios existentes e não, né, e sim sempre demolindo coisas interessantes para construir coisas novas, entendi. né? Então a nossa busca foi muito em cima de oportunidades disponíveis, assim, de áreas disponíveis. E essas áreas, elas não são como no resto da cidade, áreas grandes para grandes empreendimentos. Elas são justamente terrenos estreitos, terrenos menores, né, em que a gente tem que trabalhar muito mais o projeto, né, para conseguir extrair dali alguma coisa de bom, assim, que tenha um bom espaço interno, um bom espaço e às vezes essa dificuldade gera uma criação diferente, mais rica até, né? Inclusive, a gente, nesse projeto especificamente, mas em quase todos que a gente estudou, a gente sempre tenta estudar um terreno, e que é um pouco diferente da lógica do mercado imobiliário em volume que a gente tem por aí, em que a lógica é comprar 4, 5 terrenos, um quarto de quarteirão, demolir tudo e levantar uma torre no meio, né? Então, nos terrenos pequenos, a gente trabalha nas divisas, que é o caso ali dos 2 edifícios, vai de divisa a divisa sem recuos laterais, tentando ajustar. A gente entende que, inclusive, se a cidade trabalhasse dessa forma, sempre em cima dos terrenos originais, a gente teria uma cidade de maior qualidade. Ali o centro foi praticamente um dos únicos bairros que sobrou com um conceito inicial do nosso PDD-UA de 99, que era de possibilitar a construção de 18 metros na divisa, que dá prédio de 6 pavimentos. Explica o que é o PDD-UA. O PDD-UA é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Porto Alegre foi pioneira em plano diretor no Brasil, o primeiro plano diretor do Brasil, se não me engano. Nós tivemos vários, né? Sim, é o plano de 59, que foi feito dentro da prefeitura, em cima de conceitos e de assessorias do pessoal de Montevidéu, se não me engano, também estou resgatando. Sim, porque os arquitetos uruguaios foram bem importantes aqui. Sim, né? eles ajudaram a montar todo o nosso setor de urbanismo. O nosso hipódromo, tem aquele prédio na Independência com a Ramiro. Sim, o né? edifício Esplanada, do mesmo arquiteto do Jockey. Exatamente, né? Fresnedo City, né? A Fresnedo City. Então, assim, eu acho super interessante vocês estarem focados, né, nesse espaço que agora está todo mundo olhando. Eu nasci no interior, nasci em São Borja, eu vim para Porto Alegre e morei no centro. Então, eu tenho uma relação com o centro. Hoje eu falava com uma amiga minha, a gente estava contando quantos cinemas havia no centro da cidade, né, e o que eles viraram, foram transformados e tudo. Alguns lugares belíssimos, enfim. O centro preserva uma atmosfera de cidade como a gente imagina que ela deva ser, com as pessoas caminhando na rua, as crianças indo para a escola a pé. Enfim, o lugar onde a gente mora, nós consideramos o melhor lugar da cidade. Vocês estudaram na URGS? Sim. Então vocês iam a pé. Sim, a gente tirava uma onda quando a gente estava na faculdade que nós não saíamos da cidade colonial. A gente passou anos e anos sem passar as muralhas que já não existem mais. Depois de formado, com trabalhos e tal, que a gente voltou. Tipo, eu fiquei 10 anos sem pisar no Iguatemi, por exemplo. Meu Deus. Muito bem, a gente vai agora ao intervalo comercial, a gente volta para falar um pouco mais do edifício Península. Até já. É muita gente, vou apresentar todo mundo de novo. Cristiano Kunze, Natália Cantergiani, Andressa Cantergiani e Edu Saurim. Ok? A gente vai falar agora, continuar falando de arquitetura do centro e vai especificar mais no prédio chamado Península, que essa dupla do Cantergiani e Kunze projetou e construiu também. Sim.
na Rua dos Andradas, lá na ponta, perto, em diagonal com o Museu do Trabalho, é isso, né? Na frente da Praça Brigadeiro Sampaio. Brigadeiro Sampaio. Estava tentando lembrar o nome, não lembrava. Gente, vale super a pena andar no centro a pé agora, em função, inclusive, da orla. E quem gosta de arquitetura, e olhar os lugares, a arquitetura, parar num bar, comer alguma coisa, tomar alguma coisa por ali. Eles estão bem próximos da ponta da península, né? E é muito interessante ver o prédio encaixado nas construções mais antigas. Eu gosto muito de passar por ali. A gente pode ver imagens, exatamente, olha só. Ele tem quanto de frente? 5 metros e 15. 5 metros e 15. Só que o terreno ele tem 5,15 por 39, sabe? Uau! Então ele vazio parecia uma rua, de tão, enfim, estreito e comprido, né? Pois é. E como é que vocês resolveram a questão de ventilação cruzada, iluminação natural? Que recursos vocês usaram? Bom, quando a gente fala 5 metros e 15, parece muito estreito para um terreno, mas se a gente for pensar na sala de uma casa, numa peça, num ambiente, é uma medida razoável, né? Sim. Então, nós resolvemos assim, os apartamentos, eles são 2 apartamentos, um frente e um fundos, né? Então, 2 não é por andar. são 2 apartamentos por andar. E para que eles pudessem ter melhor iluminação e ventilação cruzada, existem pátios, né, internos, que são pátios com uma forma curva e que tem várias janelas também voltadas para esse pátio. E, além disso, a gente priorizou as esquadrias principais de frente e fundos para que elas fossem bem grandes, bem generosas e pudessem captar bastante a iluminação e ventilação. Então, isso junto com essas aberturas internas, né, gerou um espaço bastante arejado, bastante iluminado. Até uma dúvida que eu tenho que no interior, que o sol chega lá naquele miolo. Vocês chegaram a fazer algum estudo de insolação? Porque é muito impressionante que o sol consegue chegar lá no apartamento. É que uma fachada norte, ela, ao meio-dia, ela vai receber sol independente de onde ela esteja, principalmente se a gente estiver no verão. No verão, tu pode ter num pátio desses lá embaixo, pega sol, né, na face que está virada para o norte. Né? Mas o que aconteceu aqui também é que o terreno, por ele ser muito comprido, mesmo sendo estreito, ele tinha um bom potencial construtivo, que foi o que nos levou a viabilizar o empreendimento. Sim, né? olha só, a gente está vendo o interior ali no fundo a gente está vendo a janela da área de serviço, da churrasqueira ali, que dá para o primeiro pátio, né? Mas o que eu estava falando é o seguinte, como o potencial construtivo é grande, o centro tem um potencial construtivo grande, isso gerou apartamentos grandes também, sabe? Porque nós não tínhamos opção de fazer 3 por andar, porque nessa largura a gente não conseguiria ter um apartamento de meio. Então isso gerou um apartamento para frente e um para o fundo, e os apartamentos de frente têm 64 metros quadrados. 64. É um apartamento de 1 quarto de 64 metros quadrados. Tá É o maior apartamento de 1 quarto novo que existe. Sabe? E o de fundos? E o de fundos a gente fez um pouco menor, ele tem 52, mas é um belíssimo apartamento, porque, enfim, tem muito apartamento de 1 quarto aí de 30 metros quadrados. Sim, sabe? Hoje em dia se faz de 25. Negócio meio assustador. Esse é o corredor de entrada do prédio. De entrada. E aí tem um outro detalhe também, até pra gente chegar na galeria, que, claro, existia uma discussão, vamos lançar um edifício novo e a garagem? Sem garagem, aí em 5 metros e 15 não cabe garagem. Não dá manobra de carro, daria 2 vagas, uma vaga dupla. Entendi. Então, junto com o nosso cliente, investidor do prédio, enfim, durou 5 minutos a discussão. Não dá para ter garagem? Não vai ter garagem, não tem garagem. Então, isso gerou um espaço no térreo que, pelas características, a gente já olhava e dizia, isso é uma galeria de arte, né? Tem uma imensa de uma parede. Muita parede, que beleza. E como a gente tinha uma altura da edificação boa para trabalhar em função de a gente estar num terreno em aclive, gerou um pé direito alto. Maravilhoso. Então, e a gente está vendo aqui... São imagens do terraço do edifício, que pertence ao apartamento do último andar, no 701. Tem uma vista, todo o edifício tem uma vista muito privilegiada para a praça, né? E os andares mais altos, então, uma vista para o Guaíba.
E, Ai, que enfim, lindo. nós até, a Natália... Olha a vista. Essa é a vista, né? Que a Natália aqui, lindo. acho que não conseguiu falar, mas o que aconteceu foi o seguinte. Nós entramos juntos no empreendimento, nós construímos o prédio. Tem essa coisa maravilhosa de tu daqui a pouco olhar para fora e tá passando um navio. A Ai, gente que não tem ideia maravilha. do movimento que tem o nosso porto, sabe? Ele é muito... Tem muito... Isso é um graneleiro, deve, sei lá, transportar ou grãos ou fertilizantes e tal. Mas tem muitos navios de gás que passam. Mas, enfim, o que eu ia dizer é que a gente estava junto no empreendimento e chegou um momento que os veleiros, que também nos encantam... Os veleiros são encantadores, É. né? E quando chegou na última laje, um dia a Natália foi junto visitar a obra e olhou assim, nós vamos morar aqui, sabe? Não tem porquê... Não era a ideia inicial. Não era a ideia inicial. Não, pra até nós morávamos em cima do viaduto Otávio Rocha, ele super legal, enfim. E... Ali a gente estava fazendo apartamentos de um dormitório, não era a nossa possibilidade, não era o que a gente pensava em se mudar. Aliás, a gente nem pensava em se mudar na época, Sim. né? Mas aí, pelas circunstâncias, assim, do lugar, que é muito especial, acabou nos puxando, né? E aí acabou que a gente mora num apartamento, que são 2 apartamentos para viabilizar, então, essa casa diferente. O 7º andar todo, né? Certo, o 7º andar de vocês. daí nós acabamos ficando com os 2 últimos apartamentos e com os 2 terraços, são duas coberturas. Uau! Bom, eu não preciso dizer que a gente passou no mínimo 6 meses em êxtase, assim, sabe? De não conseguir sair de casa, de acordar de manhã e ficar encantado pela janela. Morar com assim, vista sabe? para o rio, eu falo porque a gente mora no Condessa, né? A gente mora no terraço do Condessa e a gente Que também é tem essa vista na Duque que é de atrás, Caxias na Duque, 444. Né? Mas em cima. E nós temos também essa vista, assim, e é muito encantador, é uma coisa hipnotizante, né? Tu poder ter essa possibilidade desse contato com o rio que foi nos tirado um pouco, com o muro, né? E com a orla que ficou tanto tempo fechada. E a gente sempre imagina que para ter contato com o rio de um prédio residencial tem que se morar na Zona Sul, né? E não é verdade. Porque o centro tem essa possibilidade, bairro Independência, enfim, vários lugares de Sim, Porto Alegre. são alguns essa vista mais direta, como ali na Andradas, Ali estão e outros por essas pertíssimo. fendas, por brechas, e é um skyline interessante, assim, né? Mesmo que ele não seja uma vista, assim, devassa, São ele é poucas interessante. situações em que se tem o rio tão próximo e com a presença dos armazéns do Cais do Porto e tal, sabe? É muito lindo. Um cartão postal mesmo. ó. Vocês moram com um cartão postal na janela, assim, praticamente é um quadro vivo. né? É um quadro vivo. Que Isso aí. coisa Não, e toda essa Tipo, paisagem é aumenta legal o tamanho falar da que casa. também foi super inspiração para a nossa primeira exposição, assim, que marca a península, a galeria, né? Porque o primeiro ano foi bem experimental, a gente até fez parceria, nosso primeiro parceiro foi o Museu do Trabalho, né? Que é uma gestão na frente, autônoma que né? existe há 28 agora anos, né? O Hugo é um grande realizador ali, eles têm oficinas. E a gente recebeu a Parada Gráfica por muitos anos, né? Fizemos os artistas homenageados da Parada Gráfica, então era quase como uma extensão da parada. Então a gente tinha essa preocupação com o entorno. E essa paisagem foi inspiração para a primeira exposição que se chamava Quase uma Ilha, né? Que é a tradução de península. Então vários artistas criaram obras, Túlio Pinto, Rômulo Vieira Conceição, eu mesma que fiz um trabalho que falava sobre os aterros do centro, inspirados, né, na ideia do prédio, né? Que era a península. Então foi muito, muito interessante. Acho que eu nem mandei foto dessa exposição, mas ali no site da galeria dá para ver. Ai, como é que é o site da galeria? www.galeriapenínsula.arte.br. .arte.br, certo. E a gente está falando da arquitetura, né? Que elementos, que materiais que vocês usaram no prédio, que soluções de arquitetura e, eventualmente, prédio de engenharia foram usadas para resultar nesse trabalho? Bom, como o edifício ele é um terreno estreito e ficava de fora a fora, né? Então, em termos estruturais, ele foi resolvido com a estrutura toda nas divisas, né? Para que não houvesse assim nenhum pilar, nenhum elemento assim que pudesse obstruir os ambientes, para eles ficarem mais fluidos possíveis, né? Em termos de materiais, assim, a gente usou materiais que normalmente a gente costuma colocar nos projetos, né? Então, muito concreto aparente, as esquadrias bem generosas, então, presença do vidro, né? A alvenaria, que eu acho que é algo que é mais tradicional na nossa construção civil, né? Então,
É um edifício bastante simples, na verdade, com materiais bem despojados, acabamentos bem despojados, né? Não existe, assim, uma sofisticação de detalhe muito rigorosa, Sim. mas ele tem os espaços bem desenhados. Certo. E aí o projeto de interiores saiu fácil. Daí a gente fez o projeto de interiores da nossa casa, acabou fazendo também de um cliente, que é do apartamento 601. Sim. Lá. Aquelas imagens que a gente viu são da casa de vocês. São da nossa Sim. casa. Se a gente puder mostrar uma imagem interior de novo, acho que tem uma bancada escura, preta, né? E tudo. O que acontece também é que, por ser um terreno complicado, não foi um projeto que foi feito a toque de caixa, assim, a gente teve tempo para... Inclusive, a gente trabalhou em umas 10 opções de planta com layout, né? A gente sempre desenha um projeto fazendo já o layout, então já dá para dizer que a gente já tem ali um anteprojeto de interiores. Já tem sai tudo junto. Então, tipo, o layout que a gente vê ali, a distribuição, com a bancada, com o estário e tal, foi basicamente definido no projeto do prédio. Todos os moradores receberam esse layout. Ai, que bacana. E praticamente todos usaram o layout. Né? O nosso é um coisa pouco... que devia ter acontecido mais na arquitetura, eu acho, ter esse... Não nem ser um projeto definitivo, né? Mas ter... uma sugestão, né? Sim. pra A gente tem uma indicar outra a solução. imagem também de... E tem o uso do preto no interior, isso. combinado com o cimento. Achei tão bonita essa imagem, achei lindo. Que assim, no material nosso é apartamento, como a parte da frente, ele é todo área social, né? Então ficou um pouco diferente, assim, nessa área ali onde a gente vê essa bancada, esse grande armário com bancada em preto, enripado. Acabou ficando a nossa copa. Então, ele armazena certo. tudo que é louça, cristais, basicamente tudo que for de copa, né? Cafeteira, eletros. E aí a ripado, cozinha fica ali do ao lado. ripado pintado de Ele preto. é um ripado madeira pintado de preto pintado. fosco. Ficou lindo, lindo. A bancada de bar, né? No nosso caso, a gente fez ela um pouco maior do que o que estava no layout, mas enfim, qualquer outro apartamento poderia usar na mesma dimensão, só dava uma mudada um pouco no layout da sala. Mas a gente fez essa bancada em madeira maciça, em pinho de araucária maciço, que a gente conseguiu de estoque antigo, então são 2 pranchões. Que maravilha. Assim, Espetáculo. que é legal também, que é um material, tipo, que tu pode... Uma madeira maciça, tu pode bater nela, tu pode estragar com o uso, que ela não fica bonita. Do tempo. Gente, o papo tá uma delícia, mas a gente precisa de intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho para continuar esse papo e conhecer um outro prédio, o Edifício Condessa. Até já. Estamos falando de projetos de arquitetura contemporânea no centro de Porto Alegre, que está revitalizada, a Hora do Guaíba, todo mundo está pensando no centro, curtindo o centro, discutindo. Isso é muito bom. A gente levou anos esperando para chegar a esse momento, né, de finalmente, né, tomar posse daquela região ali como um espaço de convivência mesmo. O Cristiano, a Natália, a Andressa e o Edu têm ligação com esse espaço como autores, como moradores e tudo isso. E a gente vai falar agora, nós falamos antes do Edifício Península, que fica na Rua dos Andradas, e a gente vai falar agora do Edifício Condessa, que fica na Duque de Caxias, que é onde a Andressa mora, ela e o Edu, né? Vocês moram na Andradas, no Península, e vocês moram na Duque do Condessa. Estão num patamar um pouco mais elevado, assim. Não é? Vamos... conta pra gente qual é a diferença arquitetônica entre um e outro. Bom, o edifício Península é aquele terreno ultra estreito, né, e longo, então possibilitava fazer bem mais unidades. E o terreno da Duque de Caxias era um terreno um pouco mais largo, assim, ele tem 6,20 metros, 1 metro a mais, praticamente. Muito espaço. E ele é pouco profundo. Então, por conta disso, é um terreno que não possibilitava fazer um edifício muito grande. Mas, ao mesmo tempo, na Duque de Caxias, os vizinhos, eles tinham uns 4 pavimentos, 5 pavimentos, tem outros edifícios mais altos também. Então, a ideia era construir alguma coisa que se acomodasse ali, né, com a vizinhança e não ficasse, assim, um contraste tão grande.
E dentro dos estudos de projeto, a gente viu que o mais interessante seria fazer, então, unidades duplex, porque a possibilidade ali era fazer apenas 2 apartamentos, né? Como ali o terreno era um pouquinho mais largo e poucas unidades, então a gente optou por fazer com garagem também. Né? Então, são como se fossem 2 casas empilhadas, na verdade, né? São 2 apartamentos de 2 quartos com garagem. Então, é o perfil, assim, do tipo de apartamento é bem diferente do Península, mas o estilo do edifício, assim, ele segue a mesma linguagem cara de arquitetônica vocês. do escritório. Certo. E vocês fizeram algum mobiliário além da mesa que a gente comentou? E, enfim, vocês desenharam alguma coisa para esses apartamentos ou não? Não, aí no edifício Condessa também tinha a sugestão essa do layout e quem fez um projeto de interiores aí completo para o apartamento foi o Edu. Foi o Edu Sim. Sauri. Isso mesmo. Aquele que não queria falar, mas está falando. Falando aí. Não, a abordagem para fazer os interiores ali no Condessa foi, claro, já recebendo aquela arquitetura incrível que os arquitetos já tinham feito, foi trabalhar muito com os materiais bem brutos mesmo, né? Como tem a questão do concreto aparente, tem aquele um pano inteiro de vidro, acho que depois vai aparecer as A gente imagens pode mostrar do edifício. o edifício. A ideia foi para ter quase que um contraponto essa pele de vidro. Então a ideia foi criar uma outra, digamos, uma pele de compensar de madeira no lado oposto, que faz a parte do mezanino, a parte do acesso aos quartos, para ter esse jogo de volumes contrabalançando. Né? E aí a abordagem, ele, como o apartamento, ele depois a gente vai ver as imagens interiores, ele tem toda a parte do primeiro pavimento, ela é ampla, ela é inteira. A ideia foi criar umas divisórias leves também, com madeira, que até eventualmente possam ser tirados, pode transformar o apartamento, que na configuração agora ele está de 2 quartos, mas a possibilidade de transformar toda a parte de baixo num grande espaço. Sim, fica flexível, né? Ter essa flexibilidade, né? Também, aqui a gente está vendo umas imagens agora a gente está internas, vendo interiores. com esse pé direito super generoso, também a ideia do mobiliário da cozinha também ser mais alto, tem alguns armários que mesmo estando lá em cima para uso eventual ajuda a guardar bastante coisa lá dentro, né? Não ocupar muito a área útil do apartamento e trabalhar mais os elementos verticais. Então, esse pano de... Certo, o compensado que tu fala, a gente está vendo ao fundo lá, né? Na escada, A A ideia é escada quase um outro... São portas de No correr, peitorinho. né, que vão para os quartos, e ali em cima também é um closet, As portas né? são de correr. Isso, Fica interessante que tudo vira painel, né? Vira um painel e ali em cima da escada é um closet, Tem né, uma parte. essa coisa de trabalhar muito também com o compensado, com essa vista que o compensado, quando corta, ele mostra, né, o laminado da madeira. Então, fazer esses cortes inclinados, assim, empilhar várias chapas e fazer esse corte inclinado. E aí dialoga com a mesma textura do piso também. Então, tem essas brincadeiras aí com a textura do compensado. E é um material lindo e barato, né? Material barato, material também, uma eventual reposição, pode fazer. E, enfim. Na escada ficou muito bonito. A ideia também da escada, fazer ela mais maciça, além de, enfim, ter essa coisa de trabalhar com o volume, também dá uma certa privacidade para os dormitórios que estão no volume do mezanino, né? Sim, sim. Então ajudou a fazer esse tipo de composição. E esse cimento aparente fica tão bonito. É muito bacana, pode ficar olhando para o teto, assim. E ele com o tempo ele vai se modificando. Ele conta uma história, né? Você olha esses traços da laje e tal. É muito... Sim, tem cabeça. Olha que bacana agora aqui então essa parte de baixo, a né? vista de baixo. No apartamento foi feito o dormitório do Gabi, que está ocupando, mas na eventualidade pode transformar toda a outra unidade, né? Se não tem filho, por exemplo, que a gente tem. Os apartamentos são 2 galpões, um em cima do outro, né? Porque a ideia que se tem olhando é que tu tá morando num pequeno galpãozinho, assim. E tem tudo a ver também, né? Esse edifício, né, diferente do Península, que a gente foi morar no meio do caminho, esse edifício ele foi projetado já pensando que um apartamento ia ser da Andressa. Né? Então, isso também, acho que a Andressa sendo artista, trabalhando com performance. Sim. Então, que linda a né,
era algo que a gente nos colocava um pouco frente a essa ideia do pé direito duplo, né, que possibilita realmente ter um espaço mais livre para intervenções. Sim, sim. Então, e eu acho que ficou a cara dela, o apartamento, e eu acho que fica a cara de muitas pessoas, porque é justamente é uma caixa branca, né, e que pode ser feito muitas possibilidades de ocupação. Inclusive, até se o morador quiser ampliar o mezanino e reduzir a sala, avançar, Claro. porque a área de pé direito duplo ela é enorme, né? Então, ela é bastante grande e possibilita que até a área da escada seja ampliada o segundo nível. E diferente do edifício Península, esse terreno está inserido numa área de interesse cultural. O Península também, mas ele está numa área de interesse cultural com um potencial construtivo bem baixo. E o terreno é pequeno, 6,20 por 18. Então, a gente não tinha muita área para trabalhar, teria que comprar índice, enfim. E aí a gente optou por fazer só 2 apartamentos e acabou que essa grande área de pé direito duplo também pintou porque isso não é área construída. O que está contando na área é a área de piso, não importa a altura do pé direito. E ali então, é o quarto. Eu acho que isso, quando a gente trabalha projeto em terrenos assim com bastante limitações, é importante, né? Conhecer bem a legislação, ver o que cada terreno oferece de potencial para trabalhar em cima disso, né? E respeitando também essas limitações. Porque é um terreno assim para construção mais assim padrão, talvez até meio desacreditado assim, né, para o tipo de construção mais tradicional, mais Sim, e o terreno curto, né? Tipo, a hora que tu coloca nesse terreno, a hora que a gente colocou caixa de escada e elevador, já tipo, putz, não cabe mais nada. Tipo, a gente não optou de cara, a gente já viu de cara que a gente não conseguiria fazer 2 por andar, porque não ia ficar legal. Os fundos não é tão interessante. Mas tem elevador, não? Tem elevador. Tem elevador. Os fundos não é tão interessante. Direto, o elevador chega em cada apartamento. Certo. E a gente tinha uma questão ali que a frente do terreno é sul, que, enfim, para o nosso clima não é uma situação É complicado, boa, mas né? a vista é boa. E na verdade em arquitetura... É muito bom, né? Porque no apartamento você liga a luz só à noite. Só à noite. Em arquitetura, para ter bastante vidro, o sol não ser direto na verdade, é um atributo Foi positivo. a chave, Porque então isso também determinou um pouco como a gente organizou o projeto, né? O lado que tinha mais vista não tinha tanto sol, então podia ter bastante vidro, porque não ia aquecer tanto. Claro. E os quartos ficaram voltados para norte, então que Perfeito. ficou perfeito. E o apartamento ser de frente a fundos possibilitou captar essa luz, esse sol do norte. Sim, então, ventilação ele acaba não cruzada, sendo tudo. um apartamento tão gelado, né? Os quartos são quentes até no verão, né? Tem que ter um arzinho. E tu trabalhas lá? Sim. E aí toda essa inspiração que a Natália falou, né? E aí saindo do edifício Península, com a construção do Condessa, eu indo morar lá, eu comecei a ver que não tinha sentido eu ter 2 espaços, né? Que eu poderia fazer todas as coisas que eu estava realizando lá. E nessa ideia de desterritorializar um pouco e circular com os projetos, né? Eu poderia fazer lá meu estúdio de trabalho e também receber os outros artistas e continuar fazendo os projetos que eu fazia. Só que aí eu não via mais sentido de dar um nome de Galeria Península por conta dessa ideia de que o espaço ele dita a prática, né? Então, de ver que era uma outra praça, não era mais a Brigadeiro Sampaio, sim, era a Praça General Osório, que é a popular Praça da Bronze, que tem toda uma história peculiar do cabaré da Dona Bronze, a Dona Felizarda, né, que se encontra nos livros do Lattes Damasceno, poeta, que falava de Porto Alegre e falava muito dela, né, era uma negra, meio curandeira, e eu me encantei por essa história. Eu disse, gente, vamos homenagear a Bronze, e aí ficou Bronze Residência, um projeto novo. Eu tenho uma mensagem aqui para vocês. Parabéns ao grupo, belos projetos criativos e inovadores. Olha só. Obrigada. Obrigada pela participação, adoro quando participam do programa. E a questão de interiores, porque como tu ia trabalhar lá e tu precisa de espaço, o Edu teve que deixar, ele interferiu de alguma maneira na proposta, no layout inicial, ou tudo saiu junto, a família toda se conversou? Estava pensando junto o espaço, né? E essa flexibilidade, exatamente como o Cristiano falou, de ser praticamente um galpão, permite muito que você libere os espaços quando precisa, né?
Então, acho que desde o começo, assim, acho que todo o prédio já foi meio... Também já sabia que esse tipo de coisa ia acontecer, né? A Andressa está lá, está trabalhando, está criando os projetos dela junto com a gente. É que também tem o térreo do prédio, teve o apartamento 201, que é o de baixo, que passou muito tempo desocupado, acabou que a Andressa Virado. acabou ocupando tudo. no projeto Eu acabei Bronze. ocupando, a gente fez algumas residências artísticas, agora a Somos está, né, entrou também para comercializar o prédio, aí a gente alguns eventos ainda realizando térreo, né? Ah, muito bom. É, Mas porque o assim- térreo é um térreo livre, é como se fosse um antigo galpãozinho. pilotis de garagem, Ah, sabe? certo. Não é uma garagem com box marcados, é um espaço livre. livre onde cabem Já aconteceram duas exposições vagas. ali. Ah, Então bacana. eu tô priorizando mais projetos efêmeros, né, que aconteçam, tipo pop-ups, exposições, né? Mas tem esse uso misto, realmente. A garagem pode se transformar num espaço... Uma galeria de arte. Uma galeria de Também. arte já E aconteceram quando algumas abre a exposições. porta da garagem, que ela fica completamente integrada com a calçada e com a praça, por consequência. Gente, tô adorando Então, essa em todos os história. eventos a gente abre, então fica... Não a precisa gente chama nem o pessoal do veranear. food trucks, Não, e Fica em Porto Alegre, fica em casa. Já A tem gente vai ao feira de intervalo livros. comercial, a gente volta depois para continuar falando, que a gente tem que fazer mais um break. Já voltamos. Agora a gente vai falar de arquitetura e de arte. Como é que a arquitetura interfere na arte, não é, Andressa Cantargiani? Sim. Eu estava contando, assim, que nessa ideia de que o espaço dita prática, né, o conceito da Bronze, que a Península era um espaço de pesquisa, investigação, experimentação artística, né, e a Bronze, ela vem com toda essa bagagem para entender o espaço como um project space, né, que é um espaço de projetos, que é um conceito que vem muito de Berlim, de Londres, de Nova York, que são espaços voltados para os projetos. Então, a gente está aberto a artistas, curadores, pesquisadores, professores de arte. Então, muios dos eventos que aconteceram na Bronze são talks, né, com artistas, com curadores. Vocês têm lá espaços que são locados, é isso? Na verdade, a princípio podem ser locados, mas emprestados. acontecem mais ou via editais ou via convite mesmo. Pessoas que eu convido. Tem a Fernanda Medeiros, que me ajuda na produção, na gestão, que está lá Certo. comigo, que é uma curadora. E a gente tem imagens de trabalhos da Andressa. Vamos mostrar, por favor, fotos. Isso é um trabalho de performance meu, né? Porque paralelo a esse meu trabalho de gestão cultural que eu chamo, eu sou artista visual, né? Eu trabalho com performance e eu me inspiro muito pelos acontecimentos atuais. Então, esse trabalho foi feito no Museu Militar, Comando do Sul. Foi um trabalho onde eu passei 8 dias lá e a cada dia ia uma mulher me levar um kit de sobrevivência, né? Que podia ser um kit desde comida, roupa, foi no inverno, né? Foi em julho, em pleno inverno, até ações inspiradoras. Então, muitas me levaram livros. Isso foi na Iberê Camargo, foi uma exposição que eu fiz com o artista Maurício Yanes. A gente ocupou por 3 meses a Fundação Iberê Camargo, através de um edital que aconteceu no início do ano, e fizemos esse projeto que se chamou Avesso, que foi um projeto onde a gente foi coletando os resíduos não orgânicos, né, produzidos pela própria instituição, desde a curadoria até o educativo, até a limpeza, até a segurança, e convidávamos o público a fazer esculturas efêmeras com esse material. E aí frases foram surgindo, a gente também tinha as fitas isolantes, onde o público era convidado a fazer silhuetas, mas aí acabou virando também um material de escrita, né, porque as pessoas começaram a se Faziam com manifestar. adesivos. Aquelas do chão foram feitas com adesivo. Com adesivo. Era uma forma de marcar a presença. Isso é a Bronze, né, num dos eventos, esse foi o evento de abertura, que também foi em parceria com a Bienal do Mercosul, quando a gente fez as residências no 201. E aí a gente fez uma abertura também com uma exposição coletiva que ocupava tanto o 201 quanto o corredor e a garagem. Ah, que bacana. E realmente é a arquitetura super integrada com a arte, não Isso é? foi no 201, essa exposição o era apartamento ocupado. do O fotógrafo. apartamento ocupado, né? De uma outra forma, né? O legal Isso. do espaço livre é isso. É Esse é bacana um porque... fotógrafo londrino, a curadoria foi do Bernardo de Souza, aí também foram DJs, ali não tinha nem elevador ainda, né? A gente tinha os compensados, a gente aproveitava a situação do compensado para colocar gravuras e lambes. E fazer festas, enfim. E essa foi a festa de abertura É, que a gente fez daí, foi 201 e térreo. certo. Então vocês tem 2 pontos
de arquitetura. Também. De arquitetura de vocês, na Andradas e na Bronze, né? Na Bronze e Na Duque. na Duque, né? Junto à essa Praça saiu da na Iberê Bronze. Camargo. Ah, voltamos a Iberê É, Camargo. a ordem não ficou muito... Ah, que bacana. E isso durou meses, tu falaste? Durou de abril a junho de 2018 e a gente fazia essas 3 ações. As pessoas assinavam na parede, então a nossa ideia era a participação do público, né? Foi uma ação e instalação. A partir da nossa ativação do espaço, a gente foi construindo essa grande instalação com o público. Então a ideia era a gente visibilizar quem não tem geralmente muita visibilidade num museu como a Iberê, né? Que é um museu projetado para obras modernistas, né? Com uma situação super asséptica de relação do público. Então, o público assinava na parede com caneta Posca preta e fazia esculturas e deixava a marca do seu corpo. Não é? Uma ideia de dar presença a quem não tem muita presença, né? No museu mais tradicional. Olha só, a Juliana Castro está dizendo parabéns primeiramente pela história construída até esse momento. E como fica a parceria com os outros componentes da península? Denis e Leonardo, algum plano futuro? Bom, acho que a Andressa pode explicar, mas... não sei Eles saíram da galeria, eles abandonaram a Galeria Península em agosto de 2017. Né? Então, eles não fazem mais parte há bastante tempo já dos projetos. Certo. Não sei se essa pessoa vocês conhecem, acho que eu não Como conheço. é que é o nome? Juliana Castro. Não. Conheço. Não. Ah, certo. A gente tem interações de todo tipo aqui, não é? Sim. De toda ordem. Ótimo. Mas eu queria agradecer a vocês, acho que a gente está quase encerrando, nós temos 2 minutos ainda, e comentar de novo essa questão da importância da arquitetura inserida na cidade, da importância do trabalho que vocês estão fazendo. Tem algum projeto futuro para o centro, para outro lugar? O que estão bolando agora de novidade? Bom, a gente está sempre prospectando oportunidades, né? Mas isso não depende só da gente. Então, para construir no centro e para construir edifícios, a gente precisa, assim, normalmente parceria com investidores, né? Precisa também encontrar um lugar, assim, que seja viável, né? Porque, claro, por nós a gente ia povoando ali cada espaço, cada possibilidade, né? E trabalhar com patrimônio também nos interessa. Seria bom, né, Edu? Mas é algo mais complexo que isso, né? Nós temos, enfim, a gente está sempre ligado, enxergando possibilidades de terrenos e tal. Atualmente não tem muitas opções no centro e o que tem está com o preço meio elevado, assim, sabe? É complicado tu viabilizar um prédio pequeno, um terreno que estão pedindo 1,5 milhão, por exemplo. Tu vai fazer 10 apartamentos, enfim, os números não se viabilizam. O que a gente está fazendo agora, que está em obras, é que a gente está fazendo mais uma obra no centro, que é uma casa, que fica na Bento Martins, que é a rua do nosso escritório, que era uma casa antiga, um terreno de 7 metros e pouco, com uma casa colonial ainda, originalmente colonial, mas com várias reformas, com uma fachada bem bonita que a gente está preservando, então vai ser uma junção de patrimônio com uma construção nova. Que legal. E é legal que é para uma família que vai morar ali, então acho que tem tudo a ver com esse astral de viver no centro. E a previsão de conclusão deve levar mais um ano, a obra está no primeiro pavimento ainda. Mas é bem interessante, acho que vai ser para uma professora da URGS, então, enfim, são a gente possibilidades, cada casinha, cada coisa que ainda existe lá é uma oportunidade de projeto, basta alguém se interessar. Com certeza. Eu sonho ver essa rua aqui da RDC TV, a Rua Paraíba, revitalizada, porque ela é linda, gente. Ela já foi mais linda. bonita, né? Ela mais tem decaída. árvores e é cheio de sobradinhos coloridos, enfim. Se ela fosse revitalizada, seria maravilhoso. Mas, gente, nosso programa de hoje terminou. Você fica agora com Le Folk TV. Obrigada pela companhia até este momento. Beijo!